Então, literalmente, tem poder quem tem foco, tem autoridade quem tem foco, vive a materialização de sonhos e projetos quem tem foco, alcança a realização quem tem foco. Eu acredito que dentro de cada um de nós existe um grande potencial. Quando nós falamos sobre potencial, o potencial está diretamente ligado a quem nós podemos nos tornar e aos lugares que nós podemos chegar. Eu acredito que para que uma pessoa consiga desenvolver o seu potencial, seja espiritual, profissional, familiar, o seu potencial no que diz respeito aos resultados ao longo de toda uma vida, é necessário, repita comigo por favor, obediência, coragem, continuismo e foco. E o tema principal da reunião de hoje é justamente esse, o foco. Eu acredito que onde não existe ambição, existe aceitação. Uma pessoa tomada pelo espírito da aceitação, ela nunca verá ou viverá o sobrenatural. Porque o estado de aceitação, ele promove uma passividade. E a Bíblia fala que quando a nossa fé, ela é passiva, em outras palavras, quando nos falta atitudes, a nossa fé se torna incompleta. E se ela está incompleta, ela está morta. Quando Josué foi escolhido por Deus para assumir a liderança de todo aquele povo no lugar de Moisés, o Senhor foi muito claro quanto às suas direções. Josué 1, a partir do versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Vamos juntos, levante a sua voz. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu continuo. Para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Aqui o Senhor o adverte sobre o cuidado que Josué deveria ter com os desvios ao longo da sua caminhada. Normalmente, os desvios, eles são causados pelas distrações. E as distrações, os desvios, eles acabam nos atrasando nos nossos objetivos e em muitos casos, eles acabam nos impedindo de viver aquilo que nós mais desejávamos. Esse ano, eu fui fazer uma viagem, que foi uma viagem de emergência, foi uma viagem de última hora, com o meu pai e com a minha mãe. E na ida até o lugar que nós precisávamos estar, o bispo Maurílio ele foi dirigindo, até porque eu tinha vindo de toda a madrugada acordado, então na quinta-feira de manhã eu estava com muito sono, estava muito cansado. Eu fui no banco de trás, fui acompanhando a viagem, mas eu não consegui dormir, eu não consegui descansar. Nós chegamos no nosso objetivo, nós fizemos tudo aquilo que nós precisávamos fazer, e na volta, o meu pai estava cansado, aí já inverteu, ele veio no banco do lado, minha mãe foi no banco de trás, e eu voltei dirigindo. E nessa volta da viagem, por um breve momento, eu acabei me distraindo com algumas coisas. Eu acredito que era uma mistura de cansaço com
já tinha perdido toda a minha identidade, já não conseguia saber o que estava acontecendo. Eu acho que eu estava vendo unicórnios ao meu redor. Eu estava tão cansado, que qualquer coisa me distraía. Às vezes passava por algo e eu estou aqui dirigindo e meus olhos faziam assim. Aí daqui a pouco o celular vibrava ali do meu lado, E nessas distrações, sentido São Paulo, Rio Preto, você precisa pegar a saída ali perto da cidade de Cordeirópolis. Só que eu estava tão distraído que passou. E demorou mais ou menos, acho que uns 40 quilômetros para eu entender que passou. E aí eu comecei a olhar, falei, caramba, mas eu não conheço esse cenário aqui. Onde que eu estou? Essa saída não vai chegar? Aí eu discretamente peguei o meu celular, comecei a fazer uma pesquisa ali no Google Maps. Falei, deixa eu ver onde que eu estou. Aí eu descobri onde eu estava. Nós fizemos o caminho de volta, nós fizemos o retorno. Só que esse desvio, na prática, ele acabou custando mais ou menos 1 hora e pouco a mais de viagem em relação ao tempo que nós levaríamos para chegar aqui em São José do Rio Preto. Os desvios na nossa vida acabam custando muitas vezes 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos a mais do que o tempo que eu levaria normalmente para chegar no meu destino, no lugar em que eu desejava chegar. Mas olha o que o salmista diz, no Salmo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Vamos juntos, repita esse versículo comigo, por favor. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Na VFL diz assim: tire da minha mente os pensamentos inúteis. O significado da palavra inútil, desnecessário, o que não serve para nada, algo sem valor. Aqui o salmista ele estava pedindo livramento de colocar o foco em tudo aquilo que poderia ser inútil, tudo aquilo sem valor, que poderia de alguma forma alterar os resultados da vida dele para pior. As distrações são verdadeiras ciladas nas nossas vidas. Uma das batalhas mais intensas e acirradas do ser humano é a batalha do foco. Eu diria que foco é o superpoder que nos leva a um grande crescimento. Pessoas focadas, olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela, pessoas focadas surpreendem. Entenda que eu preciso de muita força para subir, e basta um pequeno relaxo para eu começar a descer. Despencar é muito mais fácil do que saltar. Literalmente, derrubar uma construção é muito mais rápido do que levantá-la. Comer muitas calorias é muito mais fácil do que perdê-las. Trazendo para o nosso dia a dia, focado, eu consigo desenvolver um resultado profissional melhor. Focado, eu consigo emagrecer. Focado, eu consigo guardar mais dinheiro do que normalmente eu guardaria. O foco, entenda que uma pequena distração pode me impedir de viver aquilo que eu mais desejo. Uma pequena distração, ela pode interferir diretamente no meu foco. E qual que é o grande problema disso? Vamos juntos, levante a sua voz. O meu foco definirá o meu destino. De novo, o meu foco definirá o meu destino. No livro de Filipenses 3, a partir do versículo 13, diz assim: mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim,
prossigo para o alvo. Aqui Paulo fala sobre o seu foco, eliminando todo e qualquer tipo de distração. Em outra tradução diz assim: mas concentro todos os meus esforços nisto. Prosseguir para o alvo, alcançar o meu objetivo, chegar no lugar aonde eu desejo. Aqui Paulo fala sobre um foco total. Eu entendo que talento não é sinônimo de crescimento. Foco, sim. Eu acredito que uma pessoa focada no que diz respeito a uma batalha, ela acaba se tornando muito mais perigosa do que propriamente uma pessoa talentosa. Eu já tive a oportunidade de ouvir esportistas compartilhando com os repórteres que determinado grupo de pessoas causavam mais temor numa possível disputa do que propriamente outro tipo de pessoas. Eles temiam muito mais pessoas dedicadas, pessoas focadas, pessoas que estavam dispostas a renunciar ou sacrificar, do que propriamente pessoas que ela já nasceu com um dom especial, uma pessoa que nasceu com muitas habilidades. Entenda que o foco no lugar errado fez com que Geazi fracassasse ao longo da sua caminhada. Geazi, ele poderia ter sido a terceira geração de grandes profetas que deram início com Elias. Elias, Eliseu, Geazi. Só que Geazi estava muito mais focado naquilo que ele iria ganhar do que propriamente no propósito que estava diante dos olhos dele. O foco de Saul fez com que ele perdesse o seu reino. Ao invés de Saul estar focado no povo, focado nas direções do Senhor, o foco dele esteve o tempo todo em Davi, perseguindo Davi, gastando seus recursos para ir atrás de Davi, gastando a sua energia para ir atrás de Davi, e por conta disso, ele acabou perdendo aquilo que tinha tudo para ser uma bênção. O foco no lugar errado do povo de Israel, fez com que eles pedissem um rei, e rejeitassem a liderança do próprio Deus. Isso custou caro? Custou muito, muito caro. Então, literalmente, tem poder quem tem foco, tem autoridade quem tem foco, vive a materialização de sonhos e projetos quem tem foco, alcança a realização quem tem foco. E eu poderia pegar o foco de José, por exemplo, durante o seu processo. José, durante o seu período de crescimento e desenvolvimento, chegou um momento em que uma grande cilada foi preparada para ele. Só que aquele homem estava tão focado naquele que era o papel dele, ele estava tão focado nas direções, no temor do Senhor, que quando a mulher de Potifar o cercou, tentando forçá-lo a ter relações com ela, o foco dele foi tão grande que ele não pensou duas vezes em dizer não. Repita comigo, por favor: foco é dizer não, independente das minhas vontades. Aquele homem, ele teve um discernimento fora do comum, fora do normal. Se ele não tivesse tido o foco que ele teve, durante o período das vacas magras, ele poderia ter se iludido com todas as riquezas que ele viu entrar, e não se esqueça que, entre as direções que ele havia dado para Faraó e todo aquele povo, é que 20% de tudo que entrasse deveria ter sido guardado. Se ele tivesse perdido o seu foco, ele poderia ter entrado numa linha em que a vaidade poderia ter falado mais alto. Ele teria parado de guardar no período da dificuldade, ele não teria a segurança depois de ter guardado tanto suprimento, tanto alimento, tanto trigo, e aquilo acabaria trazendo uma grande ruína para ele. O foco de Noé no projeto Arca, o foco dele fez com que ele respeitasse cada detalhe que o Senhor tinha dado a ele. Entenda que muitas vezes o ser humano, ele tem uma tendência a ser muito prático. Só que espiritualmente falando, nem sempre nós podemos ser práticos. Porque terão momentos que o Senhor vai ser muito detalhista nos pedidos. Chegarão momentos que o Senhor vai dizer assim: eu quero dessa forma, eu quero desse jeito, eu quero dessa maneira, eu quero, como ele falou para Noé,
eu quero que a arca seja construída com esse tipo de madeira, eu quero que a arca ela seja revestida com piche por dentro, por fora, eu quero que a arca tenha toda essa metragem, ela tem que ter 3 compartimentos internos, tanto de altura, tanto de profundidade, de comprimento e assim por diante. Entenda que para Deus, os detalhes importam tanto, que falar a rocha e bater na rocha, não dá na mesma, mesmo que produza o mesmo resultado. Então, tão importante quanto o destino que você alcança, é o caminho que você percorre para chegar neste lugar. Porque Moisés, nessa oportunidade da rocha, ele poderia ter dito: Senhor, eu precisava de água, a água saiu da rocha, qual é o grande problema nisso? E aí o Senhor teria dito: não, querido, não se engane e não se deixe enganar. Eu dei uma direção, eu dei uma ordem. Só porque eu estou fazendo algo com as intenções e motivações corretas, não quer dizer que eu não precise respeitar os princípios certos. Muito pelo contrário, eu preciso respeitar. Noé, ele teve foco para começar, vamos juntos, começar, continuar e terminar aquela grande obra. Muitos têm a força para começar, mas não têm o foco para continuar e muito menos para terminar. Ele precisou de um foco muito grande para não se contaminar com o espírito que existia em toda aquela sociedade. Porque a Bíblia descreve Noé como sendo literalmente um caso à parte na sua época. Era um homem com um espírito completamente diferente, o que torna o nosso desafio muito maior. É mais fácil eu fazer uma dieta numa casa em que todos controlam a alimentação, ou eu controlo sozinho? É mais fácil eu trabalhar num lugar em que todos os profissionais que estão comigo são de um nível muito alto, excelentes, focados, ou eu trabalho num lugar em que literalmente parece que só eu tenho a preocupação, o zelo em dar o melhor naquilo que eu estiver fazendo? É mais fácil buscar a Deus num lugar em que toda a minha família busca a Deus, ou no lugar que eu tenho que buscar sozinho, eu tenho que sair de casa sozinho? Então esse homem, ele precisou de um foco muito grande para manter o mesmo espírito e não se permitir ser roubado por aquela influência negativa que existia naquele povo no passado. Entenda que foco, ele traz poder de realização e poder de conquistas. Às vezes nós ficamos atrás de tantas coisas diferentes e a resposta é: talvez um pouco mais de foco mudaria a tua história por completo. Às vezes nós ficamos atrás de tantas saídas mirabolantes e na verdade um pouco mais de foco tornaria o meu casamento melhor, tornaria a minha vida profissional, financeira melhor, tornaria a minha saúde melhor. Entenda que foco, ele é um exercício. Quanto mais você exercita, mais forte você se torna. Eu poderia falar sobre o foco de Abraão ao esperar por Deus no tempo indicado, mas olha como são as coisas. Vamos abrir um parênteses aqui. Enquanto Abraão esperou, ele não teve nenhum tipo de problema. Quando ele tirou o foco da promessa e colocou o foco na proposta que foi apresentada a ele, o foco dele mudou. Quando ele tentou forjar o milagre com a força do próprio braço, ele só teve o quê? Dor de cabeça. Todas as vezes que eu tirar o foco do Senhor, todas as vezes que eu tirar o foco da promessa, é assim, é inevitável, eu sempre vou ter o foco em alguma coisa. O meu foco vai sair da promessa, ele vai entrar na proposta, e a proposta muitas vezes parece que vai me aproximar daquilo que eu mais desejo, mas na verdade está me distanciando cada vez mais. Abraão e Sara pegaram um problema para eles que não existia antes, porque naquela atitude em que Sara disse: tome a nossa serva, tenha relações com ela, e depois a geração vai ser construída em cima do filho dela. Ele ficou pensativo, mas o foco dele já estava ali, e ele acabou caindo nessa grande cilada. Abraão, ele precisou de um foco muito grande para discernir quando o tempo havia mudado. Como assim? A primeira direção do Senhor foi: sacrifique o menino.
Todos os dias eu posso estar caminhando em direção a exatamente isso, sacrificar um menino, fazer esse tipo de entrega. Só que no meio da caminhada, muitas vezes o Senhor pode dizer, mudança de planos, eu não quero que você sacrifique o menino. Então, pela falta de foco, eu posso perder a próxima direção que o Senhor iria me dar. E olha como que são as coisas, ó. O foco, ele pode definir quanto tempo o meu processo vai durar, e o foco vai definir como esse processo vai passar. Como assim? Eu me recordo de ter contato com alguns nutricionistas, e é muito comum a seguinte pergunta: o senhor acha que em 30 dias dá para perder 75 quilos? O senhor acha que em 30 dias dá para perder 29 quilos? E a resposta do nutricionista normalmente é: depende. Depende do quê? Do seu foco. No livro de Gênesis diz que Jacó trabalhou pela mão da filha de Labão com muito empenho. E o foco daquele homem foi tão grande, tão grande, tão grande, que ele trabalhou anos, mas a Bíblia descreve que pareceram dias. O foco dele era tão grande que literalmente ele não viu o tempo passar. Normalmente, quando a ansiedade começa a tomar conta, normalmente, quando eu começo a me desequilibrar emocionalmente falando, é porque o meu foco está em outra coisa e não naquilo que eu preciso fazer naquele momento. O foco de Jacó era trabalhar, ele sabia que ele tinha que trabalhar, então ele trabalhou. Então literalmente, mesmo que aquele não fosse um processo curto, porque nós estamos falando de 7 anos pela mão de uma, 7 anos pela mão da outra, 14 anos no total, mas aquele tempo passou de uma tal forma como que se não tivesse sido absolutamente nada. Quantas não são as vezes que nós nos envolvemos em projetos em que nós alcançamos um resultado maravilhoso, mas ali teve empenho, foco, disposição, e quando nós olhamos para trás, nós paramos e nos pegamos pensando: caramba, mas parece que foi ontem que eu comecei a fazer e eu já cheguei nesse resultado tão expressivo. Eu não tenho medo de dizer, nem dúvida, de que os resultados mais expressivos na vida de cada um de nós, cada um de vocês, estiveram diretamente ligados a um momento de maior foco na tua vida. Então a batalha do foco, ela é uma batalha que, primeiro, ela nunca acaba, e segundo, ela não é fácil. Somente pessoas decididas conseguem manter o foco até o final. O foco de Davi, por exemplo, primeiro, ao ignorar todas as vozes negativas. Gente, durante a caminhada, sempre, durante o processo, existirão pessoas que vão trabalhar para desestimular você, sempre existirão vozes na tua consciência dizendo que não vale a pena lutar, não tem por que continuar, você nunca vai chegar a esse resultado, que tem coisas que não são para você, que não é para a tua família, que não é para o teu casamento, que não é para a tua realidade. E aquele homem tinha tanto foco, que ele ignorou absolutamente tudo. Davi focado, literalmente ele foi implacável. Qual foi o único momento que Davi quase viu a vaca ir para o brejo? Quando ele perdeu o seu foco. A Bíblia diz que na época em que os reis saíram para a batalha, costumavam sair para a batalha, Davi ficou aonde? Dentro de casa. Fazendo o quê? Ocioso, falta de objetivo, falta de foco, falta de ter o que fazer. Nesse ócio, nesse período em que ele ficou ocioso, ele estava lá na sua sacada, que eu imagino que deveria ser uma bela sacada, e aí a cabecinha assim, quem é ela? E aí já veio aquele pensamento: vem sempre aqui? Sobe aqui, faz uma visitinha para mim. E naquela situação, ele cometeu o maior erro da vida dele. Ele forjou um assassinato, ele cometeu adultério, e essa falta de foco fez com que as consequências atingissem os seus próprios filhos.
Então, a falta de foco nos coloca numa posição de perigo muito grande. Neemias 6, a partir do versículo 1. Quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos concentrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Vamos juntos, levante a sua voz. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Olha para a pessoa do seu lado e diga isso a ela: estou executando um grande projeto e eu não posso parar. Então não me incomode, por favor. Perceba que o ataque, a afronta a Neemias, foi justamente uma afronta ao foco dele. Não chegou como um problema, não chegou com uma adversidade, não chegou com uma falta de instrumentos para continuar a obra, chegou com uma armadilha visando a distração. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Isso expressa o quê? E muito grande. Porque entenda uma coisa, muito simples. Você pode dizer não 50 vezes. Se eu estiver errado, você me corrija. Na 51ª vez eu ceder, as outras 50 não valeram de absolutamente nada. O foco, ele só é eficaz, eu vou usar esse termo, se ele for perpétuo. É do início e para sempre. O foco, ele só produz resultados expressivos se ele não tiver oscilações. Porque para construir um cenário, uma vida poderosa, é um desafio tão grande, tão grande, tão grande. É como, por exemplo, um casamento. Você pode ter sido fiel 10 anos da sua vida. Se em 5 minutos, você deslizar, dependendo da situação, é como se aqueles 10 anos não tivessem valido absolutamente nada. Eu posso ter vivido a minha vida fazendo bons plantios, lutando para construir uma credibilidade violenta. É um deslize, é uma situação que vem à tona ao meu respeito e a credibilidade, literalmente, se você tiver aonde anotar, anote isso, por favor. Foco é dar a mesma resposta em ocasiões diferentes. Não importando qual é a cilada, não importando quais são as armadilhas, não importando qual é o momento. Foco é saber dar a mesma resposta em ocasiões diferentes. Foco é saber dizer não. Foco é não parar um projeto enquanto eu não houver terminado, não tiver concluído ele. Vamos lá, vamos entrar na leitura final. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia da multidão, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Vamos juntos. Medo, antifé. O medo, literalmente, ele produz os resultados antagônicos em relação à fé. A fé te projeta, o medo te faz retroceder. A fé te promove,
o medo te faz se esconder. A fé, ela abre a próxima porta. O medo, ele fecha a próxima porta. Aqui esses homens tiveram essa reação justamente porque o medo nos faz ter uma visão distorcida da realidade. Muitas vezes nós enxergamos um fantasma onde ele não existe. Nós enxergamos um fim onde ele não existe. Por exemplo, o ciúme, eu poderia dizer que ele é uma expressão de medo. É o medo de ser traído, é o medo de algo pior acontecer. Então, por exemplo, pessoas ciumentas têm uma tendência a enxergar traições onde de fato elas não existiram. Pode existir? Pode. Só que em muitos casos não existiram. Então o medo, ele literalmente, ele brinca com os meus pensamentos. Eu começo a enxergar coisas que não são reais. Mas Jesus imediatamente lhes disse, vamos juntos, coragem. De novo, levante a sua voz, coragem, sou eu, não tenha medo. Aqui ele poderia ter dito em outras palavras, acalmem-se. Então perceba que antes de Deus falar com o problema, com a tempestade, primeiro ele vai falar com você. Muitas vezes ele não parou a tempestade na sua vida, porque você não deu ouvidos ao fato de que ele tentou apaziguar primeiro as suas emoções. O barco literalmente ele afunda quando a água entra dentro, enquanto a tempestade está fora. Por mais que o barco balance, por mais que o barco mexa, o barco não afunda. Quando a tempestade acontece aqui dentro, o barco ele começa a afundar. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aqui tem um ponto muito importante. Vamos lá. É muito fácil eu clamar, eu pedir algo ao Senhor no lugar em que eu estou. Seja bom, seja ruim. Eu posso estar vivendo um momento abençoado, não é difícil orar e pedir por alguma coisa. Eu posso estar passando por um momento difícil, mas não é difícil orar ou eu pedir alguma coisa. Mas entenda que muitos têm a disposição de pedir aonde estão, mas não têm a disposição de dar os passos do lugar aonde se encontram hoje. Normalmente, o ser humano, ele gosta de esperar aquele que parece ser o momento certo, um momento mais agradável, um momento mais seguro, um momento mais tranquilo. Pedro, ele poderia muito bem ter esperado aparecer uma parte mais rasa, um pouco mais de terra. Ele poderia ter esperado aquela situação se tornar mais confortável para dar o passo. Mas entenda que parte do desenvolvimento da nossa fé está ligado ao fato que muitas vezes nós não vamos ter nenhuma estrutura para nos apoiar. A única pessoa que vai estar diante de nós para nos dar as mãos vai ser o próprio Deus. Um exemplo bem simples, bem simples. O Samuel está aqui? Olha o Samuel lá. Levanta o Samuel para o pessoal ver, Paulo. Aquele é o Samuel, gente. Antes da criança começar a andar, ela começa a fazer o quê? Engatinhar, mas em seguida começa a se apoiar. O que dá segurança para ela é saber que às vezes tem um cômodo, um rack, um aparador, tem uma cadeira, ela olha para você, mas ela não solta, ela fica assim. O pai, ele começa a estimular a criança de que forma? Depois ele tira uma das mãos. Normalmente, nesse processo de crescimento, os nossos apoios vão sendo tirados. Sabe que nem a história da bicicleta e a rodinha? Você começa com duas,
daqui a pouco você dá uma levantadinha nelas, aí fica, até balança mais do que o normal, daqui a pouco você tira uma das rodinhas, depois tira as duas e você vai sozinho. Qual que é o teste final de uma criança antes desse processo de evolução dela? O pai simplesmente solta. E o pai, ele fica como? Vem. Poxa, mas eu nunca andei. Você vai ter que confiar. Mas eu não tenho o que é preciso. Você vai ter que confiar. Eu estou aqui diante de você. Mas você vai ter que ter a coragem de dar alguns passos, mesmo que aquele pareça não ser o momento ideal. Entenda que ali, o passo que Pedro pediu para que o Senhor chamasse, para que ele pudesse dar, era um passo num momento de tempestade. Já não seria uma tarefa fácil caminhar sobre as águas se as águas estivessem tranquilas? Imagine aquela tempestade. Então, literalmente, eu vejo muitas pessoas clamando, eu vejo pessoas orando, eu vejo pessoas pedindo. Entenda que Deus está te chamando, mas Ele está te chamando do lugar em que você está hoje. Ele está chamando você agora. Ele está falando: saia da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Eu não estou falando aonde é o lugar, eu não sei o que vai acontecer ao longo dessa caminhada, eu não sei o que me espera, mas ter fé é confiar que eu vou dar o passo e o Senhor vai estar lá para me sustentar. Perceba o quanto que é desafiador. Nós não oramos constantemente pelo crescimento profissional? Sim ou não? Mas dar alguns passos profissionais nos se torna um verdadeiro desafio, porque muitas vezes nos falta a estrutura. Pedir no lugar onde está não é a tarefa difícil, é fácil. Mas dar o passo quando você olha para aquela realidade e aquela realidade não é boa, esse é o verdadeiro desafio. E entenda que vive mais experiências quem ousa mais. Levante a sua voz e diga isso comigo, por favor. Vive mais experiências quem ousa mais. E o que motivou aquele pedido de Pedro? Porque ele viu alguém fazendo. Ele não teria pedido para caminhar sobre as águas se não tivesse visto Jesus caminhando sobre as águas. Então, literalmente, se alguém pode, eu. Se alguém restaurou a família, eu também posso restaurar a minha. Se alguém prosperou, eu também posso prosperar. Se pessoas saíram de situações irreversíveis, eu também posso. Não é exclusivo dele. Muito pelo contrário. Se Deus o capacitou, Deus também vai me capacitar. Se eu vi pessoas, mesmo que depois de tantos anos, viveram uma vida trabalhando para o outro, e com uma idade avançada, se arriscou em um projeto pessoal e foi bem sucedida, o mesmo vai acontecer comigo. Se eu vi pessoas acertando a vida sentimental, mesmo depois de alguns anos, se ela viveu, eu vou viver isso também. Se eu vi pessoas vivendo uma grande restauração, no que diz respeito ao comportamento do cônjuge, do marido ou da esposa, então eu posso viver a mesma realidade. Se eu vi pessoas estruturando o seu lar, no que diz respeito ao contexto dos filhos, então eu também posso. Repita isso comigo, por favor. Se alguém viveu, eu também posso viver, e dentro deste propósito, eu vou viver. Se coloquem de pé todos, por favor. Pedro, ele só ousou porque ele acreditou. Ele acreditou que seria possível. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Entenda que, enquanto ele esteve focado em Jesus, ele viveu o sobrenatural. Quando o foco dele foi para o problema, para a tempestade, ele começou a afundar. Quando eu foco em Jesus, a minha vida caminha. Quando eu foco em pessoas, eu começo a afundar. Quando eu foco em Jesus, a minha vida caminha. Quando eu foco nas minhas emoções, a minha vida começa a afundar. Eu tenho que aprender a dar os meus passos sempre colocando o meu foco
naquilo que realmente importa, não em coisas inúteis. Às vezes eu vejo pessoas colocando foco em falha de pessoas, em ações e reações de pessoas, e por conta disso, é assim, com muita sinceridade, óbvio que existe um momento, existe pessoas e pessoas, mas já tiveram casos de pessoas apresentarem situações em que o outro teria tido uma atitude com ela, ruim ou bom, difícil demais ou não, justo ou injusto. A minha resposta foi muito simples. Eu falei assim: para quem quer viver uma vida muito grande, o teu foco está em coisas pequenas demais, viu, querido? Se você não tirar o foco do que é pequeno, você vai viver afundando. Entenda que a ambição e a coragem te fazem dar o passo. O foco te sustenta para que você não afunde. Aquela coragem muitas vezes é só para o pontapé de partida, o pontapé inicial, é o ponto de partida, é a coragem para sair. Mas é o meu foco que vai determinar ao longo da caminhada se eu vou afundar ou não. Quanto maior o meu desejo, mais ousada deverá ser a minha atitude. Pedro pedir aquilo, é assim, a Bíblia não faz menção a isso, mas Pedro pedindo aquilo, eu acredito que os homens que estavam ao redor dele, devem ter tido aquela reação: você está louco? Que loucura é essa? Você não está vendo a tempestade? Mas aí que está, Pedro naquele momento, até aquele momento, ele não viu a tempestade, ele estava focado no sobrenatural, ele viu o Senhor. Quem aqui poderia dizer: eu faço orações muito ousadas, muito corajosas, orações que literalmente transcendem o campo do natural? Levanta as mãos, por favor. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa: você está no caminho certo. A ruim, que eu não trato como ruim, mas como a notícia desafiadora: você vai ter que equiparar as tuas ações ao tamanho dos seus pedidos. Perceba que aquele não era um passo simples, mas ele queria viver algo grande, então também exigiu um passo muito, muito grande. Muitas vezes o nosso foco é tão grande, o nosso desejo é tão grande, os nossos sonhos são tão grandes, mas nós estamos assim, acomodados, passivos, dando aqueles passos muitas vezes sutis, aquele passo de segurança, sabe o passo da criança, sempre apoiando, e na verdade uma coisa não encaixa na outra. Eu tenho que estar pronto para pedir, mas eu tenho que estar ainda mais preparado para fazer o que for preciso, porque aqui nada mais foi do que a seguinte cena: filho, você pediu? Pediu, tá bom, é com você agora, dá o passo. Não, Senhor, eu não tenho onde apoiar. Querido, o teu pedido foi grande, o teu passo vai ter que ser um passo grande. Senhor, mas eu não sei como fazer. Querido, a história não é essa. Eu vou te capacitar, eu vou financiar, eu vou te ajudar, mas você precisa ter a coragem de dar um passo grande, ousado. Você tem que se arriscar, você precisa dessa coragem para romper. Mas eu não sei o que eu vou encontrar depois. O nome disso é fé. Eu não sei o que eu vou encontrar, mas eu creio, eu acredito que eu vou encontrar algo que vai ser bom para mim. Eu acredito que esse passo vai dar certo. Eu acredito que eu vou viver uma grande vida. Repita isso comigo, por favor: sonhos grandes pedem ações grandes. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu usei esse mesmo exemplo numa reunião de segunda-feira. Pedro não começou a afundar? Quem acredita que Pedro bebeu uma boa quantidade de água ali? Sem dúvida alguma. Sabe aquela brincadeira? É que minha irmã não está aqui. Minha irmã fala que quando a gente era mais novo e ia visitar a minha avó na praia, ela falava que a minha diversão era afogar ela no mar. E aí era aquela água lá, coisava e... Se eu não lembro, eu não fiz. Imagine aí ele estava passando por um processo de afogamento. Se você pega alguém afogando, qual que seria a tua reação mais lógica? Tá tudo bem? Você está bem? Como você está? A reação do Senhor não foi essa. A reação do Senhor foi: por que duvidou?
Porque o problema para o Senhor não são os nossos afogamentos, não são as tempestades, não é o mar que nós temos que atravessar, não são as más notícias. O problema para o Senhor é a incredulidade. Perceba que de cara, Ele não foi tratar daquele sofrimento, do que estava acontecendo ali, perguntando como ele estava. Ele foi tratar da fé. Homem de pequena fé, por que duvidou? O que nos faz afundar literalmente é a incredulidade, é a dúvida. Quando entraram no barco, o vento cessou. Olha que lindo. Quando entraram no barco, o vento cessou. Deus, Ele pode se revelar antes da tempestade ou durante a tempestade. Repita comigo, por favor. Mas eu tenho a certeza que Ele sempre vai estar lá para estender as mãos se eu precisar. Quem aqui pode dizer: eu tenho pedido mais experiências com o Senhor, eu tenho pedido esse crescimento, esse avanço espiritual? Levanta as mãos, por favor. Então se prepare. Talvez você está acostumado a ver Deus se revelando antes que o negócio desande. Tem momentos que Ele vai se revelar durante a caminhada. Se você está pedindo mais, perceba que crescer na fé não é uma tarefa fácil. É possível, mas é para quem está decidido de fato. Talvez até hoje você esteve acostumado a ter Deus te dando as mãos e te ensinando a andar. Você está pedindo mais? O desafio vai ser maior. Talvez Deus está na tua frente e está esperando que você caminhe com as suas próprias pernas. Um nível mais alto vai exigir um passo mais difícil. E aqui, o Senhor se revelou um grande incentivador de passos ousados e um resgatador em meio a momentos difíceis. Em nenhum momento nós vamos ver nas escrituras do Senhor Ele alimentando de alguma forma covardia, medo ou insegurança. Jesus poderia ter dito assim, do ponto de vista natural: ô sem juízo, você tem noção do que você está pedindo? Sair fora do barco? Mas quando Pedro falou: se és tu, mande-me ir ao teu encontro, o que Jesus fez? Vem, é isso que eu quero, vem. Eu quero essa coragem para romper, eu quero essa ousadia, eu quero esse poder de reação, eu quero esse posicionamento seguro, eu quero que no meio de tantos que estavam dentro do barco, eu quero que você saia do barco, eu quero que você viva o sobrenatural. Hoje você tem o seu tempo, hoje você tem duas opções: você pode se tornar ou se manter na posição de telespectador, plateia, ou você pode ser o protagonista da história. 11 homens dentro do barco assistiram o milagre. Um único homem viveu o milagre. Eu acredito que se você der os passos certos, os passos ousados, corajosos, talvez hoje o barco, ele pode representar talvez até as poltronas. E você tem visto pessoas, uma atrás da outra, subindo neste altar para contar que caminharam sobre as águas. Mas chegou a sua vez de caminhar sobre as águas. Chegou a sua vez de testemunhar a glória do Senhor de uma forma inédita. Chegou a sua vez de romper com esse padrão. Chegou a sua vez de viver o sobrenatural do Senhor. Sabe o que é mais incrível? No momento mais difícil, Pedro caminhou sobre lugares que ele nunca tinha caminhado. Ele viveu o inacreditável no momento mais impossível. Sabe quando nós estamos naquela realidade em que você acredita que daquela realidade só tem como sair dor, só tem como sair perdas, só tem como sair o retrocesso, mas mesmo assim, no pior momento, o Senhor realiza a maior obra? Foi exatamente isso que aconteceu. Ele caminhou no impossível, ele viveu o sobrenatural, ele andou por lugares que ele não tinha andado. Feche os seus olhos, por favor. Eu não sei se esse é o processo, é o momento mais difícil da tua vida, mas se você crer, você vai viver dentro do momento mais difícil, a experiência mais incrível da tua história.
Eu acredito que você vai caminhar por lugares que você não tinha caminhado. Entenda como lugar, eu estou falando de um padrão de vida, estou falando de uma realidade diferente, de um cenário diferente. Talvez até hoje você se acostumou a andar neste lugar em que o cenário todo santo dia era um pouco mais do mesmo, era um pouco mais da mesma realidade, era um pouco mais do mesmo padrão. E Deus está te chamando para quebrar este padrão. Deus está te chamando para te colocar em lugares que você ainda não tinha sido colocado. Deus está te chamando para uma promoção que você ainda não tinha vivido. Deus está te chamando para romper de uma vez por todas. Deus quer te promover, Ele quer te levantar, Ele quer te exaltar, Ele quer curar o teu destino, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar todos os seus resultados, Ele quer fazer uma grande obra na tua vida. Ele te chama para que você caminhe por lugares que você não tinha caminhado. Você vai viver o novo, você vai viver o inédito. Diga isso: não importa quais são as tempestades da minha vida, elas não vão me impedir de viver o que eu nunca tinha vivido antes, elas não vão me impedir de prosperar, elas não vão me impedir de ser curado, elas não vão me impedir de viver uma grande restauração. As tempestades da vida não vão me impedir de dar os passos que eu sei que eu preciso dar. Eu vou dar esse passo de fé, eu vou dar esse passo ousado, eu vou dar esse passo em direção ao sobrenatural, ao impossível. Pedro, ele não ficou naquela posição de plateia, ele se tornou protagonista nessa passagem, ele viveu o sobrenatural. Fale isso: por muito tempo eu estive no lado de cada história em que eu vi pessoas atrás de pessoas testemunhando, mas é o meu momento. Assim como eu vi pessoas subindo neste altar para dizer que a família foi mudada, é o momento, chegou a hora da minha família ser mudada, chegou o momento do meu casamento ser mudado, chegou o momento de eu contar o maior testemunho da minha vida. Hoje eu saio do barco, hoje eu saio dessa zona de conforto, hoje eu saio deste lugar de acomodação e eu vou em direção ao impossível, eu vou em direção ao sobrenatural, eu vou viver essa glória maior. Eu não sei de que forma, não sei de que jeito, eu vou viver essa glória maior. Eu creio que o Senhor vai me favorecer, eu creio que o Senhor vai me justificar, eu creio que o Senhor vai curar o meu destino, eu creio que o Senhor fará uma grande obra. Qual que é a área da tua vida que está um caos? Qual é a área da tua vida que está em ruínas? Com o seu projeto nas suas mãos, começa a declarar. Fale: meu Deus, eu vou viver uma grande restauração. Pedro pediu o que ele pediu, porque ele viu alguém fazendo. Então, se pessoas viveram uma grande transformação, uma grande restauração nas suas vidas, eu vou viver essa grande restauração. É a minha hora, é a minha vez de testemunhar a tua glória de uma forma inédita. Não importando há quanto tempo essa vida está em ruínas, não importando há quanto tempo o financeiro está em ruínas, eu creio em uma grande restauração. Não importa há quanto tempo a família está um caos, eu creio nessa grande restauração, eu creio nessa grande mudança. Senhor, vai restaurando agora, vai mudando agora, vai transformando agora. Meu Deus, eu não sei o que foi colocado dentro de cada projeto, dentro de cada pedido, mas eu oro, meu Deus, pela confirmação. Eu oro para que o Senhor faça acontecer uma grande reviravolta, que o impossível se curve, se dobre diante deste povo, que o impossível sobrenatural se curve diante de cada uma das pessoas que aqui estão. Senhor, vai favorecendo agora, vai favorecendo agora. Meu Deus, eu acredito que a hora de sair do barco é agora, a hora de se arriscar num projeto grande é agora, a hora de partir para um projeto de restauração é agora. Quando aquela notícia chegou a Neemias, ele não sabia ao certo o que ele iria encontrar, ele sabia que não era bom, mas só depois que ele inspecionou tudo, que ele veio ter noção de qual era a verdadeira realidade. Mas nada o impediu dele pedir a liberação ao rei para sair em direção àquela mudança. Então, meu Deus, todo grande projeto exige um grande passo, um passo ousado, corajoso. Então peça a ele, fala: meu Deus, eu quero essa coragem, eu quero essa ousadia, eu quero, meu Deus, o que é preciso para dar esses passos de fé. Meu Deus, aumente a minha fé, aumente a minha coragem, aumente a minha força, aumente a minha ousadia, aumente a minha fé, aumente a minha coragem, aumente a minha força, aumente a minha ousadia. Meu Deus, eu não vou viver uma vida baixa, eu não vou viver
uma vida de humilhação, eu não vou viver uma vida de vergonha, eu não vou viver. Não, Pedro, ele viveu o sobrenatural no meio de um momento difícil. Então declare: eu vou terminar este propósito vivendo o sobrenatural do Senhor, mesmo que o meu momento não seja o mais favorável, mesmo que o momento não seja o mais fácil, eu creio que eu vou ser honrado, eu creio que eu serei justificado, e eu viverei uma glória maior, em nome de Jesus. Olhe para cá um instante, por favor. Olha o que diz no livro de Mateus 17, versículo 20. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Olha o que o Senhor diz aqui, repita isso comigo, por favor: nada será impossível. Para quem? Para você. Perceba que tem muitas passagens que dizem assim: para o homem é impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. Para o homem é difícil demais, para o Senhor não existe nada difícil demais. Nessa passagem o Senhor está dirigindo a nós: nada lhes será impossível. Em outra tradução diz assim: e vocês teriam o poder para fazer qualquer coisa. Repita comigo, por favor: se eu posso pedir, eu posso viver. De novo: se eu posso pedir, eu posso viver. Pedro acreditou que ele poderia pedir, assim ele viveu. Você tem pedido, e assim você vai viver. Eu acredito, eu declaro, levante as suas mãos, o seu projeto, eu declaro isso sobre a tua vida. Você vai andar por lugares que você não tinha andado, você caminhará por lugares que você não tinha caminhado, mesmo que a tempestade esteja aí, você vai viver uma glória maior, você será favorecido, honrado, exaltado pelo próprio Deus. Eu acredito em mudanças, transformações, grandes reviravoltas, que a sua vida seja completamente mudada, transformada. Eu abençoo a obra das tuas mãos, que cada pedido seja confirmado, que cada oração seja confirmada, e que você, dentro deste propósito, viva aquilo que você nunca viveu até o presente momento, mas a partir de agora vai caminhar, tudo aquilo que não tinha caminhado vai fluir. Eu profetizo, eu declaro que boas novas vão chegar dentro deste mês, dentro do próximo mês, e todos os meses você será favorecido, honrado e exaltado de uma forma extraordinária. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus.